Tome seu assento. Eu quero convidar aqui ao altar Pastor Mick Mas, um amigo já de alguns anos. Pastor Mick Mas, eu conheci pela primeira vez quando ele veio no Conselho de Barueri. Eu era apenas o tesoureiro do conselho. Você lembra disso? Eu era o tesoureiro. O pessoal me chamava do homem do dinheiro, né? Eu era o tesoureiro do conselho. E naquela época, era uma época que não era muito fácil para o conselho, não. Mas nós caminhávamos, porque o conselho era muito dependente da prefeitura, dos grandes shows que aconteciam na cidade, com apoio de prefeitura, aquela coisa toda. E só tinha isso uma vez ao ano e depois acabou. E aí, onde é que estão os pastores? Sumia tudo, não tinha encontro, não tinha nada. Quando tinha um encontro, que a gente pensava no encontro, tinha 10, no máximo 15 pastores. Pastor Timóteo está ali, que é dessa época, né, Pastor Timóteo? Então era sofrido. E eu fazia parte da diretoria, tesoureiro, também não sabia o que fazer, ninguém sabia o que fazer. E a gente ia fazendo de conta que nós éramos um conselho, e os pastores fazendo de conta que a gente era conselho também, e vamos tocando a vida, né? Mas um belo dia Deus olhou e falou assim: vai, Rudinei, você? Eu falei: eu, Senhor? Depois de toda a dificuldade que a gente tinha visto, né? Mas Deus sabe o que Ele faz. Amém, queridos? Pastor Mick Mais é um amigo, como eu já disse, está sempre lá pro lado de Israel, né, pastor? Israel, Dubai, ele é chique demais. Abu Dhabi, Jordânia. De vez em quando ele manda: tô aqui, ó. Aí eu falo: inveja, né? Inveja santa, né? É um homem viajado, mas é um homem também abençoado. Já pregou em vários conselhos de pastores. E quando eu vi que o senhor não ia poder estar, não teria condições de estar, eu falei: Deus, nos ajuda. E o apóstolo Aguinaldo, conversei com ele, ele falou assim: Pastor Mick Mas. E aí eu vi que deu certo, né? Porque é a bênção pura, estava aqui já. Então, Deus te use nessa noite e seja um instrumento da nossa vida, em nome de Jesus. Quero chamar aqui o apóstolo Vieira. Vem aqui, apóstolo Vieira, por favor, fazer essa oração, para que ele seja um instrumento de Deus para a nossa vida nesta noite. Apóstolo Vieira, que é diretor do Metropolitano. Nós trabalhamos junto, Barueri, Metropolitano, tudo junto, né? E misturado. Estende as suas mãos para cá. Ó Deus de Israel, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, com o coração aberto, Pai, porque antes de que essa notícia chegasse ao coração do pastor Rudin, o Senhor já estava, Senhor, preparando todas as coisas. E aqui está o teu filho, o teu servo. Senhor, meu Deus, usa, Senhor, os lábios do teu filho, Senhor, para que venha, Senhor, ministrar aos nossos corações de uma forma cirúrgica, de uma forma pontual. Pai Santo, nós estamos aqui, Senhor, com líderes, Pai, Senhor, sedento da tua palavra. Senhor, que essa palavra venha, Pai, curar os nossos corações, para que nós possamos, Pai, neste momento, Senhor, nos alimentar, Pai, da tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Pai, ter saúde, Senhor, espiritual em todos os âmbitos, Pai, para ministrar cada igreja, cada ministério representado aqui por nós. Por isso, Senhor, meu Deus, usa o teu filho de uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor bem forte. Aleluia! Uma boa noite a todos na paz do Senhor Jesus. Amém, queridos? Podem sentar. Muitíssimo obrigado, apóstolo Aguinaldo, pela amizade, pela confiança, mais uma vez franquear a palavra e este altar. Tenho tido o privilégio ao longo dos últimos anos de falar aqui, de compartilhar. Esta também é a minha igreja, você é o meu apóstolo, e a nossa amizade com a apóstola Sandra também, a nossa comunhão já tem alguns anos, graças a Deus, e nós nos sentimos muito bem neste lugar, porque aqui é a casa de Deus. Pastor Rudney, muitíssimo obrigado pela oportunidade também. Já falamos em outras ocasiões no conselho, tanto ministrando a palavra, quanto apresentando as propostas da capelania, que eu represento há vários anos, há pelo menos 24 anos. Eu sou autor da lei, Dia do Capelão, 13.377, Dia do Capelão, 30 de novembro, e tenho a alegria de compartilhar nesta noite com vários pastores aqui. Qualquer um de vocês certamente teria a oportunidade de receber de Deus a mesma palavra que Deus certamente tem colocado no meu coração para transmitir.
Mas, Bispo Ezequiel, não é fácil a responsabilidade de ensinar, de pregar, de cuidar, de zelar. Apóstolo, nós sabemos, eu venho de um lar cristão, é a terceira geração de pastores, e parece que quanto mais é dado, mais é cobrado. Então a gente sabe a brutal, pastor Guto, a brutal responsabilidade em louvar, ministrar ao Senhor no altar, como brilhantemente uma vez mais vocês fizeram aqui, louvando, adorando e servindo ao Senhor. É bem melhor estar sentado comendo do que servindo, porque não é só a responsabilidade diante de vocês, mas é a responsabilidade diante do Pai, diante da palavra. E aqui eu não venho trazer inglês, árabe, francês, italiano ou qualquer outro idioma que eu tenho buscado aprender para fazer as viagens internacionais. Eu não venho aqui para falar qualquer linguagem da terra, eu venho aqui para falar a linguagem do céu com vocês. O idioma do céu, a linguagem do coração de Deus. Então, quando a notícia me foi trazida da ausência do reverendo Silmar Coelho, que eu aprecio muito ouvi-lo, já há vários anos, conheço pessoalmente, eu pensei, Senhor, o que é que está no teu coração que eu possa compartilhar do teu coração, que passando por mim, pelos meus lábios, possa chegar ao coração de cada ouvinte presente e até aqueles que em algum momento poderão conectar com esta gravação, com aquilo que ficará registrado. Porque também aqui a gente não vem falar de economia, de política ou coisas que podem passar, porque a palavra permanece. Tudo pode passar, mas a palavra permanece. Então ela não é circunscrita a um momento, a um local ou a um tipo de pessoa. Tanto é que a palavra de Deus, depois de tantos anos, ela está aqui diante de nós, os 66 livros da palavra, e eles são imutáveis. A palavra de Deus é imutável. Portanto, um dos seus atributos, a imutabilidade, faz com que nós sejamos ainda mais comprometidos em entregar o pão de Deus quentinho, fresquinho do céu, para que o nosso coração seja aquecido, alimentado, renovado, fortalecido, fortificado, encorajado, e a gente possa sair daqui com algo que venha desembocar em ações práticas, em impacto transformador, já imediatamente na nossa vida, no nosso pensar, no nosso sentir, no nosso falar, no nosso comportamento, e também quando abrir a nossa boca, replicando aquilo que nós vamos receber aqui, possa ser bênção terapêutica, libertadora, encorajadora, curadora para a vida de outros. É assim que eu penso, e é com esse temor e tremor que eu me comprometo em entregar a vocês o pão de Deus. E enquanto eu oro por mim mesmo, pregando aqui, eu peço que você também ore a meu favor e ore por você, para que você não seja roubado nesta palavra que Deus tem para o seu coração, e você possa assimilar na exatidão que Deus reservou para você, porque você não veio aqui por acaso. Você não está assistindo, ou talvez não assistirá essa mensagem por coincidência, mas haverá uma providência de Deus, em que cada palavra aqui trazida vai ser uma revolução do céu na sua maneira de pensar, de sentir, de trabalhar, de ministrar, talvez de louvar, de adorar e de se relacionar com outras pessoas, e quem sabe até o seu relacionamento com Deus, nesta noite vai ser aperfeiçoado de uma maneira como nunca antes. Não por mérito próprio, mas pela graça, pela misericórdia, e porque a palavra de Deus se renova a cada manhã. Portanto, eu quero convidar você a conectar-se comigo através da palavra em Êxodo capítulo 14. Nós vamos ler algumas coisas que você já conhece, você já ouviu talvez dezenas de pregadores, você mesmo que é um pregador, um pastor, um apóstolo, um bispo, talvez já tenha ensinado exaustivamente, pregando, dando cursos, seminários e tudo mais, mas quem sabe uma revelação, um olhar, um ângulo, nesta noite Deus vai despertar você para algo mais, para algo novo, para algo original, para algo cristalino, amém? Êxodo capítulo 14, não sei se a gente vai colocar aqui, talvez não, no telão, mas a palavra começa no versículo 10, fala sobre a travessia do mar. Eu quero aproveitar para agradecer a presença do pastor Getúlio, meu amigo, meu parceiro, e também do Mr. Felício James, está ali meu primo, trabalha com a gente, conduzindo os veículos e nos direcionando para todo lado. Então quero agradecer a presença deles também. E vamos à palavra. A travessia do mar. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles. E aterrorizados clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? Uma pergunta. O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito,
deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Disse então o Senhor a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Diante desta palavra, que eu sei que é muito familiar a todos nós, me parece ser bastante interessante pensar nesse texto sobre um tema, entre vários outros possíveis temas, sobre a resposta de Deus. Às vezes a gente tem a palavra do homem, e a palavra do homem muitas vezes vem, alegra, muitas vezes vem, diverte, muitas vezes vem e ameniza, e outras vezes a palavra do homem vem e até mata, destrói, desanima. Mas a palavra de Deus, sendo a resposta de Deus ao homem, sendo a resposta de Deus ao líder, sendo a resposta de Deus ao pastor, sendo a resposta de Deus ao ministro, faz com que nós nos sintamos de fato os profetas de Deus, os instrumentos de Deus, mesmo quando as portas estão fechadas, temos montanhas, rios, vales e ventos contrários, mas a palavra de Deus vindo como resposta do céu, resposta divina, resposta eterna, resposta poderosa. Quando nós abrimos a nossa boca, já não é mais o homem falando, mas é o próprio Senhor através do homem, trazendo direção, trazendo sentido, trazendo explicação, trazendo propósito, trazendo revelação, trazendo bênção, trazendo livramentos, trazendo provisão e coisas poderosas que o homem não pode fazer, a medicina não pode fazer, a ciência não pode fazer, mas é a resposta de Deus. Moisés buscou no Senhor, buscou no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e muitas vezes eu, você, nós os pastores, muitas vezes estamos em situações, sejam pessoais, sejam familiares, sejam políticas, sejam econômicas, sejam eclesiásticas, sejam em relação à membresia da igreja, seja em relação ao novo convertido, ou à diaconia, ou os presbíteros, ou a equipe do louvor, seja o que for, muitas vezes parece que a gente não tem explicação, não tem resposta, não tem uma palavra, sim ou não? Quantas vezes tem acontecido com você, pastor? Se você for modesto, talvez você diga uma vez ou outra, mas se você for honesto, você vai dizer, com uma razoável frequência, eu me vejo sem palavras. Com uma razoável frequência, eu me vejo sem ter o que dizer. Com uma razoável frequência, eu não sei como ajudar. Quantas vezes as pessoas nos procuram, até mesmo um novo convertido, uma pessoa que vem a primeira vez na igreja e precisa de uma palavra, de uma oração, de uma orientação. Você pode não ser bom em tudo, não é? E a gente muitas vezes não sabe como responder. Se é aquela área que você tem habilidade, você tem especialização, você se sente até razoavelmente confortável para orientar. Mas quando você não tem domínio naquele assunto, naquela matéria, o que dizer? A quem consultar? A Corrie ten Boom, aquela mulher holandesa missionária, que deixou um legado maravilhoso de lições preciosas sobre a sua vida, a sua carreira. Ela que teve a sua família que se perdeu em campo de concentração nazista. Aquela mulher que teve uma experiência de quase morte em campo de concentração e que deixou lições preciosas sobre a fé, sobre a esperança, sobre o amor. Ela tem uma das suas expressões que a gente está vendo aqui nesse texto, que é uma das dificuldades do povo, que eles tinham medo, eles estavam possuídos do medo, e por isso, das respostas que Deus deu a Moisés para dar ao povo, a primeira delas foi essa: não tenham medo. A Corrie ten Boom diz o seguinte: não tenha medo de entregar um futuro desconhecido nas mãos de um Deus conhecido. Mesmo sendo o povo de Deus, e não há na história da humanidade nenhuma nação, nenhum povo
que historicamente, espiritualmente, religiosamente, do ponto de vista sociológico, filosófico, seja o que for que você quiser considerar, não há nenhuma outra nação na história da humanidade que possa dizer povo de Deus, nação de Deus, filhos de Deus, como o povo de Israel. Falava há pouco com o pastor Rudy aqui antes da reunião do culto sobre as bênçãos decorrentes da intervenção divina na vida daquele povo. Tenho ido quase 30 vezes a Israel, a Jerusalém, então posso falar com uma certa familiaridade essa história, a geografia e algumas experiências que eu tenho vivido ali. E essa mulher, quando ela fala sobre conhecer o futuro, e esse Deus que fazia as bênçãos e os milagres na vida do povo de Israel, e permitiu que eles estivessem incrédulos, descrentes, e o coração endurecido, e depois da 10ª praga, a morte do primogênito, do filho mais velho de cada família, poupando os filhos de Israel, a providência divina em ação, nas 10 pragas ali, eles têm a experiência da travessia, o povo murmura, o povo reclama, e às vezes, não me parece que isso seja estranho para você, murmuração no meio do povo, no meio da igreja, reclamação, me parece que isso também é um pouco comum, ainda hoje, no meio da igreja. Eu não sei na sua igreja, talvez a sua igreja só tenha santos, 100%, gente que até acredita naquela famosa doutrina da impecabilidade do crente, né? Então, talvez lá não tenha esse problema de murmuração, de reclamação, mas essa coisa é da natureza humana. Mesmo as pessoas que nasceram de novo, se não vigiarem, se não colocarem uma tranca na porta dos seus lábios, estarão eventualmente em algum momento diante de alguma circunstância reclamando, murmurando, se queixando e chorando pelos cantos. Mas aqui, este povo vindo a Moisés, Moisés vai a Deus, e Deus dá a ele uma palavra, e a palavra que vem de Deus ele dá ao povo: não tenham medo. O medo é uma coisa... O medo é uma coisa terrível. A gente viu 2 anos no Brasil, no mundo, um mundo de joelhos, durante 2 anos, que a gente pode chamar de uma coisa histórica que nunca se viu na história da humanidade, e botaram medo na gente, todo tipo de situação. A tal ponto que você não podia sair de casa, todo tipo de medo. E nós vimos que a gente não podia fazer culto, não podia sair, qualquer contato ia contagiar o outro, ia contagiar você, e mostraram até a falibilidade da vacina, e a impotência dos recursos da medicina, de toda a tecnologia, de todo o avanço, então medo de tudo, vacinado ou não vacinado, estava contaminado. E aí, o que fazer? O medo é uma das armas mais estratégicas de Satanás, do inferno, dos demônios contra a igreja, contra o povo, contra os pastores, contra os ministros, contra a igreja. Quando ela deveria ser coluna e firmeza da verdade, nós somos atacados e contra-atacados com medo. E o medo pode paralisar um ministério. É o medo de acertar, é o medo de errar, é o medo de não dar certo, é o medo de pecar, é o medo de cair. Não faz muitos anos, eu não sei informações recentes, talvez tenha algum pastor que possa me ajudar. Durante muitos anos, eu fui pessoalmente à cidade de Aparecida, no 12 de outubro, com uma equipe de 100, 200, 300 pessoas para evangelizar. Faz alguns anos que eu não tenho feito isso, mas eu tenho treinado pessoas para fazer esse trabalho. Mas eu ia pessoalmente, e lá, pessoalmente, eu descobri que muitos pastores tinham medo de ter igreja lá. Por quê? Porque o contra-ataque espiritual muito forte, e os pastores caindo em pecado, igrejas fechando, problemas no altar, problemas de toda sorte, e o medo até de ter uma igreja, de ter uma filial naquela cidade. Estou citando a Aparecida, mas tem outras cidades no Brasil. Vocês já ouviram falar de Uberaba? Durante muitos anos, a gente via Uberlândia com uma prosperidade espiritual, ministerial muito grande, e a cidade de Uberaba parece que uma trava. O medo de pregar, o medo de ensinar, o medo de confrontar principados e potestades das trevas que impedem você de ser um homem, uma mulher de Deus com autoridade espiritual, no nome de Jesus, no sangue de Jesus e no poder da palavra. Aleluia! O que vai ser amanhã? O que vai ser daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano, daqui 2 anos? O que vai acontecer? A resposta de Deus, a resposta do Senhor, a resposta do Eterno, a resposta do céu para Moisés foi: diga ao povo, não tenham medo. Você pode conferir comigo a partir do versículo 13. Moisés respondeu ao povo:
Não tenham medo. Não tenham medo dos filisteus, não tenham medo dos egípcios, não tenham medo do faraó, não tenham medo da conspiração diabólica, não tenham medo do contra-ataque, venha de onde vier, da forma que vier, o Senhor está com você, aleluia. Sabe o que ele diz mais? Fique firme. Na hora do medo, na hora do pânico, na hora do caos, na hora do contra-ataque, na hora da confusão, na hora do problema, a tentação é de você escapar, cair fora, pular da situação. Quantos que a gente conhece que entregou a diaconia, entregou o presbitério, entregou o ministério pastoral, entregou a igreja, entregou o rebanho, sucumbiu, desistiu? Eu quero encorajar você nesta noite com o poder desta palavra. Diga ao teu vizinho, jamais desista. Vença o medo confiando na intervenção divina. Vença a timidez confiando no poder do milagre. Saiba quem é o teu Deus. Que Deus é o teu? Quem é o teu Deus? Então Moisés responde ao povo, além de dizer não tenham medo, ele diz, fique firme. A palavra diz em Provérbios 24:10, se te mostrares frouxo ou fraco no dia da angústia, a tua força será pequena. Aleluia! Quero te desafiar hoje à noite. Sabe aquela área problemática? Sabe aquela situação delicada? Sabe aquela situação embaraçosa? Sabe aquela coisa que tira o apetite ou que causa uma ansiedade? Aquela coisa que tira o sono ou dá uma sonolência como fuga? Eu quero te desafiar nesta noite em nome de Jesus. Você vai se posicionar diante dessa situação e Deus lhe dará vitória em nome de Jesus. Há uma guinada do Senhor preparada para a nossa vida hoje. Sabe o que nós cantamos aqui sobre a sorte? É mudança de sorte, é mudança de rumo, é realinhamento de foco, é realinhamento de fé, é realinhamento de força. Há um poder da parte do Senhor sendo liberado à nossa disposição hoje para nós estarmos mais firmes. E quando pensarem que você está fraco, quando imaginarem que você está caído, quando pensarem que você está enfraquecido, quando pensarem que você desistiu, que você sucumbiu, que você fugiu, você vai se apresentar, você vai reaparecer, você vai se levantar na força do Senhor, na unção do Senhor, na coragem do Senhor, na autoridade do Senhor. As portas vão se abrir e você vai caminhar e vai saltar muralhas em nome de Jesus, aleluia. Não vai ser fraco, não. Não é um pequeno ministério, não. Não é um pequeno rebanho, não. É algo grandioso, porque o Senhor é grande. Eu estava mostrando ontem à noite para minha esposa em casa, a minha amada Silvana. Eu estava mostrando para ela um dos livros que eu tenho na minha biblioteca, de mais de 5.000 livros. Eu posso dizer que eu já li quase todos, porque eu leio desde a minha infância, e eu já estou passando de 6 décadas. Você pode imaginar já um pouco da minha idade, não? Eu estava mostrando para ela um dos livros que eu tenho, que o nome dele é Administração do Tempo, do Ted Armstrong, e saiu pela editora Vida. E eu falei para ela, sabe quantos anos eu tenho este livro? E já li várias vezes e continuo lendo e relendo e ensinando. O tema é maravilhoso sobre o tema, sobre o tempo, e tem dezenas de outros livros sobre isso, eu ensino sobre isso, mas é um livro que eu tenho há 48 anos. Boa parte de vocês nem tinham nascido ainda, eu já tinha lido este livro. E eu me lembro de uma das frases que eu li nesse livro, ele diz o seguinte: quando você deixa de planejar, você já está planejando para fracassar. Olha que coisa interessante, quando você deixa de planejar, você já está planejando para fracassar. Se Deus está dizendo para nós hoje, não tenham medo, fique firme, isto faz parte de um plano espiritual, estratégico de combatividade no mundo espiritual. Então fique firme sim, fique firme em nome do Eterno, fique firme em nome de Jesus, fique firme na autoridade espiritual celestial. Fique firme. Aleluia. Não é ostentação, não é orgulho, não é jactância, não é na força própria, porque a palavra diz lá em Efésios 6:10, fortalecei-vos no Senhor
é na força do seu poder. Eu e Deus sabemos o quanto nós somos, quanto eu sou fraco. Eu e Deus sabemos o quanto eu sou fraco, mas eu me fortaleço na força dele, na graça dele, na misericórdia dele, na bondade dele. Agora vejam, pastores, obreiros, ministros, missionários, o que Moisés responde ao povo. Você tem alguma área da sua vida que você está buscando resposta em Deus? Tem pelo menos uma área na vida da sua mulher que precisa de uma resposta, de um milagre? Na vida dos seus filhos? Você nasceu sabendo ser pastor, ser marido, ser pai? Você nasceu sabendo ser profissional? Nós não nascemos sabendo aquilo que a gente sabe hoje. Nós estamos aprendendo dia a dia, sim ou não? Há uma plaquinha no meu peito aqui que eu carrego há muitos anos com duas palavras invisíveis que são em obras, em construção. Pastor Woodley, já fui bem pior, estou melhorando. Pouco a pouco eu estou em obras, um homem completamente inacabado. Tenho consciência das minhas vulnerabilidades, das minhas fraquezas, mas tenho consciência e tenho aprendido sobre a graça de Deus, a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor e como Ele pode me ajudar a planejar, ficar firme. E em terceiro lugar, ver o livramento dEle, ver a providência divina. Quantas vezes Deus realizou milagres, maravilhas e provisões na vida do povo e em seguida eles esqueciam, apagavam. Muitas vezes a gente não sabe agradecer e muitas vezes também a gente não sabe lembrar do que Deus fez para confiar que no passo seguinte Ele lá estará gerando outra provisão, outra resposta, outro milagre, outra saída, outra bênção na nossa vida. Querem um exemplo? Uma coisa que é claro que todos nós estamos aprendendo, eu acabei de dizer, eu estou em obras, completamente inacabado. Mas é uma coisa que deixa a gente um pouco... nós pastores, vamos falar só para nós aqui. A gente que ministra no altar, a gente que ministra para o povo, a gente que ensina as pessoas a confiar em apóstolo, e de repente a gente está mostrando uma fraqueza sobre essa coisa que a gente tem que receber, a gente tem que semear, e nós, os pastores, ficamos incomodados com isso. Quando a gente já poderia ter isso tão resolvido, a gente está ministrando para as pessoas, a gente está ensinando, e a gente tem que pagar o aluguel, a gente tem que pagar as contas. Por que a gente não pode estar firme, sabendo que Jeová Jireh, o Deus que provê, é o nosso Deus? E Ele vai prover todas as coisas na hora certa, do modo certo, na medida certa. Ele vai cuidar de cada detalhe. Então, aprenda a ver o livramento de Deus, a provisão de Deus, o recurso de Deus. Ele é o dono de todas as riquezas, de todos os mananciais. E a boa notícia é que os mananciais não se esgotaram. Ele é o dono dos mananciais. Ele é o dono de toda a riqueza, de toda a fortuna. Eu me lembro um dia que o meu pai contando para a família, meu pai faleceu 13 de fevereiro, ainda tenho dores, choro todo dia eu estou chorando. A minha mãe faleceu em 27 de maio do ano passado, então eu perdi os dois principais intercessores da minha vida. Eles foram casados 67 anos. Meu pai pastor, primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus, trabalhou aqui em São Paulo durante muitos anos, muitas décadas. Depois foi trabalhar no estado de Minas Gerais com o pastor presidente do Selmo Silvestre, e abriu muitas igrejas, tocador de obras, construiu muitos templos. Eu cresci vendo o meu pai trabalhando lá. Mas um dia o meu pai contando para nós que ele foi voltando de São Paulo para Montes Claros, norte de Minas, onde ele estava ajudando no ministério, e ele estava com a minha mãe no carro e precisava, sabe essa coisa que o carro precisa de água? Em algum momento o carro fica com sede e você precisa providenciar água para o carro, para matar a sede do carro, porque senão o carro fica preguiçoso para funcionar. E meu pai numa estrada para chegar em Montes Claros, e o carro precisava de água. E ele falou: o que eu vou fazer agora na estrada? Tudo seco aqui, mato dos dois lados. E ele desceu do carro procurando, assim, como não passava ninguém. E então ele contando que foi até lá e voltou assim: meu Deus, estou voltando para casa depois de fazer a obra em São Paulo, e agora o carro precisa de água e não tem água aqui. E ele voltou, entrou no carro, falou com a minha mãe, a minha mãe
uma missionária, leu a Bíblia toda 35 vezes, junto com meu pai, 35. Eu não conheço nenhuma pessoa pessoalmente que tenha lido a Bíblia 35 vezes, a Bíblia toda anotadinha, e ela me desafiava, em outubro, novembro, olha, eu já estou em Judas, onde você está? Olha, eu já terminei em Hebreus, onde você está lendo? E eu todo envergonhado, tentando alcançar, né, essa velocidade dela. E ela disse para o meu pai, então, nós acabamos de orar, vai lá outra vez. Meu pai disse que, ouvindo aquela palavra da minha mãe, você conheceu bem meu pai e a minha mãe, disse que ele se sentiu um gigante. Eu vou, chamava ela de Ni, e o Denir, Ni, eu vou. E pegou lá um recipiente e tal, e saiu. E no mesmo lugar onde ele havia passado, tudo seco, estava jorrando uma água assim. E ele botou aquilo lá, encheu de água e voltou para o carro e falou, Ni, água, água, água. Livramento de Deus, milagre de Deus ainda é para os nossos dias. Pastor Paulo conheceu meu pai e a minha mãe, então você ali. Gente, isso encorajou minha fé. De tal maneira que, cada vez que eu vejo qualquer situação embaraçosa, eu não tenho uma resposta. Ainda não chegou a resposta. Eu não sei como agir, pastor Guto. Mas eu digo, vamos orar sobre isso. Deus proverá. Jeová Jireh, o Senhor agirá, proverá, Ele trabalhará. Por quê? Isaías 64:4, eu sei que você gosta desse versículo, vai falar ele para nós. É maravilhoso esse versículo. Eu gosto dele porque o Senhor Deus age quando nós não sabemos nem podemos, né? Então o Senhor Deus faz a obra no nosso coração para que nós possamos crer nele, porque ele é maravilhoso. Nunca se viu, nunca se ouviu um Deus como este, que trabalha para aqueles que nele esperam. Aleluia! Eu continuo esperando em Deus, eu continuo esperando nas providências divinas, eu continuo esperando nos milagres, nos livramentos que eu sei que Ele trará. Aleluia! Seja na saúde, seja nas finanças, seja no que for. Quando você ministrar sobre as ofertas, sobre a água, sobre a comida, só ministra. Deixa que Deus vai cuidar de tudo. Deus vai prover. Lembre-se dos livramentos que o Senhor já trouxe e dos livramentos que Ele é capaz de fazer. Outra palavra que eu gostaria que você guardasse, que Ele diz para nós aqui. Não é para ter medo, ok? É para ficar firme. É para ver o livramento do Senhor. É para acreditar na derrota do inimigo. Às vezes a nossa preocupação, a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa inquietação potencializa o adversário, o inimigo. Parece até que a gente está se dobrando diante da adversidade, diante do problema, diante de Satanás e não se dobrando diante de Deus. Porque a gente mais fala do problema, mais fala da dificuldade, mais fala da luta, mais fala da porta fechada do que da providência divina. É preciso, não há ninguém melhor do que nós para fazer a melhor propaganda de Deus, sim ou não? Não há ninguém melhor do que nós para fazer a melhor propaganda e a melhor apresentação de Jesus, sim ou não? Não há ninguém melhor do que nós para falar do poder do Espírito Santo, do poder da palavra e da influência que a igreja tem na sociedade, na cidade, no estado e em uma nação. Então, seja qual for a situação, você vai acreditar na derrota do inimigo e vai tomar posse da vitória em nome de Jesus. Vai ter um posicionamento de vitória. Por quê? A luta está travada, a batalha está travada. De um lado alguém vai perder, do outro lado outra parte vai ganhar. E você está em que lado? Do perdedor, do fracassado, do derrotado, do vencedor, do vitorioso, daquele que tem o Senhor ao seu lado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele está do nosso lado e, portanto, todo contra-ataque na sua igreja, no seu ministério, no seu casamento, vai cair por terra em nome de Jesus. Nenhum dos seus filhos se perderão, nem sua mulher, nem você, nem seus filhos, nem seus netos. O poder da salvação chegou na sua vida, chegou na sua casa, é para todos, daqui para frente, em nome de Jesus. Ninguém mais vai sair do caminho pelo poder da palavra, pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus. Eu tomo posse dessa palavra na minha vida. Eu oro com a minha mulher, eu oro com meu filho, eu oro com a minha casa, e eu sei que Deus nos abençoou. Com 3 gerações atrás, o Evangelho entrou na nossa família e ninguém vai se perder. Eu tenho visto dia a dia, semana a semana, mês a mês, ano a ano, as pessoas se convertendo na minha família, na minha parentela, e eu fico feliz porque a graça
tem se revelado, a salvação tem chegado e a gente não desiste. Outra verdade que a gente não pode se esquecer, que o texto diz, Deus lutará. Resposta de Moisés, Deus lutará por você. Deus não apenas está do nosso lado, Deus não apenas ouve as nossas orações, mas Deus entra na batalha. É até um pouco, não é? Você fala assim, quem está lutando por você é o próprio Deus. Quem está lutando pela sua vida afetiva, emocional, psicológica, sua saúde, comportamental, sua família, seu ministério, tudo que Deus coloca nas suas mãos, é o próprio Deus trabalhando, lutando por nós. Você acha que Ele vai perder? Você acha que você vai ser derrotado? Tenha a posição de vencedor. Tenha a posição de vitorioso. Imagina você disputou uma competição, pensa qualquer uma delas ou aquela que você tem maior afinidade. Seja no esporte, por exemplo, uma modalidade individual ou coletiva, e você ganhou. Você chegou na final, você venceu. Qual seria o seu brado no pódio? Qual seria o seu brado no pódio? Alguém se habilita a subir na cadeira? Alguém se habilita a subir na cadeira? Imagina você no pódio. Você ganhou, você venceu, você está lá com a vitória, com a medalha, com o troféu, com o resultado de todo o esforço. Qual seria o seu grito ali? Sabe como a gente deveria começar cada dia? Com o brado de vitória. Porque nós já começamos o dia como vencedores, como vitoriosos. Vencemos a noite, mas temos a certeza da vitória do dia. Ele estará lá com a gente, nos garantindo a vitória total. Você passou por problemas nesse dia? Olha que bênção, você está aqui. E você vai para casa mais abençoado. E você vai sair com forças que virão da parte do Senhor, renovadas sobre você, mais do que energizado, potencializado por uma palestra, ou você está aqui ungido, a sua cabeça ungida pelo Espírito Santo para realizar coisas que você nunca realizou. Alguém talvez já deve ter me ouvido dizer isso, que eu nasci sendo filho de um pastor, de um tocador de obras, de um músico, um homem de 7 instrumentos. Eu falo isso sem nenhuma vaidade, um cara super habilidoso, habilitado, preparado para toda boa obra, um pastorzão. E eu aprendi com ele, que foi militar do exército, o seguinte: meu filho, o que qualquer homem for capaz de fazer, você é capaz, você é homem. E eu aprendi isso. Um dia, apóstolo Aguinaldo, eu estava pregando e mencionei isso. E quando eu acabei de mencionar que eu aprendi isso com meu pai, o Espírito Santo me corrigiu. E disse: diga ao povo que não apenas o que qualquer homem é capaz de fazer, você é capaz, mas o que até nenhum homem foi capaz de realizar, eu sou capaz de inspirar, ungir e capacitar você a realizar. Aleluia! Isto significa que Deus tem coisas grandiosas e novas para cada um de nós, e nesta noite você está saindo daqui nesta força, reconhecendo que Deus vai lutar por você, e você vai realizar na força dele tudo o que ele tem reservado para a sua vida. Pastor, é legal a gente falar na igreja, mas é legal também a gente ouvir o que a gente precisa aqui. Enquanto eu ministro para você, eu estou ministrando para mim mesmo, palavras que eu sei, que eu daria em qualquer lugar do mundo, para qualquer quantidade de pastores que eu tenho falado, eu daria esta palavra como sendo o melhor de Deus, para sair daqui destemido, quebrando toda a timidez, todo o medo, todas as barreiras, no nome do Senhor, e sabendo que Ele vai lutar por mim. E sabe quando essa convicção vem? Outra palavra de Moisés para o povo foi: fique de boca fechada. Porque tem hora de falar e tem hora de silenciar. Fala por teu vizinho. Quando preciso for, no tempo apropriado, não fale nada. Fale só o necessário. Fale só o suficiente. Fale só a porção que Deus envia. Fale só aquilo que estiver no óleo, na unção.
Deixe a palavra falar e você não precisa ajudar a Deus. Fique de boca fechada. Ele agirá em seu favor. Isso acontece no relacionamento conjugal. Marido e mulher, acontece com os filhos, com os funcionários da empresa, com os sócios, com parceiros. E para terminar, sabe o que ele diz em último lugar? Siga avante. Isso é a resposta de Deus para mim e para você. Está difícil, pastor, está apertado, está desafiador, está desconcertante, está doendo, está sangrando. É algo que eu nunca vivi antes. Eu falei para alguns aqui, eu ministrei aqui tem menos de um mês, né? Com o apóstolo Aguinaldo, e eu disse aqui, eu tenho chorado todos os dias a perda do meu pai e da minha mãe. Eu não estava preparado para isso. Foi um golpe. Eu sou um capelão, trabalho nas UTIs, trabalho nos hospitais há muitos anos, quase 30 anos, e vivo com a dor, com sofrimento, com luto. Mas perder o meu pai, perder a minha mãe, os meus melhores amigos, os meus melhores intercessores, eu falava com eles todos os dias, e eles intercediam pela minha vida, e éramos muito abençoados como família. Eu sou o primeiro de 7. Eu poderia estar parado, chorando, deprimido, mas esta palavra tem me levantado. Siga avante. Siga avante. Não desista, vá em frente, siga avante. Sabe o que eu quero te dizer antes que eu termine? Eu tenho que me lembrar disso. Que eu sou salvo pela graça. Que tudo foi a misericórdia do Senhor. Acabei de dizer, eu sou o primeiro de 7. Um ano antes do meu nascimento, faleceu o meu avô, pai do meu pai. E faleceu uma irmã minha. Faleceu também um irmãozinho. Então, no dia 20 de dezembro, era aniversário de morte do meu avô. 22 de dezembro, da minha irmã. Ou seja, eu perdi o meu avô paterno, eu perdi uma irmãzinha e eu perdi um irmãozinho. Eu sou o terceiro. Sabe o que Deus me ensina com isso? Eu sou a semente que prevaleceu. Eu sou a resposta de Deus para os meus pais. Eu sou parte de um plano de Deus. Se fosse outro pai, não seria você. Se fosse outra mãe, não seria você. Se fosse outro momento, não seria você. Deus escolheu aquele homem, aquela mulher, aquele momento, aquele lugar para trazer você à vida. Você é um vencedor. Siga avante. Siga avante, apesar das barreiras, do contra-ataque, das dificuldades, da incompreensão, da injustiça, da perseguição, da calúnia. Siga avante. Jamais desista, o Senhor pelejará por você, não tenha medo de coisa alguma. O Dr. Bill Bright tinha uma oração e ele dizia, quem se lembra do Dr. Bill Bright, fundador da Cruzada Estudantil Profissional para Cristo? Ele dizia que Deus me dê os olhos de Jesus, que Deus me dê as mãos de Jesus, que Deus me dê os pés de Jesus, mas que Deus me dê o coração de Jesus. Jesus não parou, Jesus não desistiu, Jesus não fracassou, Jesus não derrotou, Jesus avançou. Pastor, Deus te levantou para você avançar. Aquele lugar está difícil, aquela obra está complicada, as dificuldades, as barreiras, as incompreensões, siga avante. Siga avante. Deus fará justiça. Deus agirá em seu favor. Você não precisa se explicar, se justificar, você não precisa combater, você não precisa agir. Talvez seja o momento de se calar. Talvez seja o momento só de entrar no seu quarto e falar com Deus e de orar e de ter o tempo de comunhão e se renovar como homem da oração e homem da palavra. E Deus vai agir. Eu quero convidar vocês para ficarem em pé comigo. E nós vamos orar juntos. Oh, Jesus, obrigado por esta palavra, Senhor. Você ouviu a resposta de Deus para você nesta noite? Você vai aplicar a resposta divina na sua vida? Você vai aplicar a resposta de Deus no seu ministério? Preste atenção uma coisa, bem baixinho aqui. Preste atenção uma coisa. A gente não precisa saber tudo. Eu gostei da palavra do apóstolo aqui. Todos nós temos limitações.
Todos nós temos barreiras. Nós somos finitos. Muitas vezes, a exemplo de Moisés, a gente não tem a resposta. Não é vergonhoso dizer: eu não sei o que dizer, eu não tenho orientação agora, vamos buscar juntos no Senhor. Não é vergonhoso dizer. É possível que quando você faz isso, Deus encontra mais oportunidade de agir, de trabalhar, de responder. E quando a resposta chega, nós vamos na força dele nos agigantar e vamos dizer ao povo a palavra de Deus. E vamos dizer isso aqui, e eu gostaria de propor que a gente dissesse juntos, após mim, diga isto: não tenham medo. Não tenham medo. Fique firme. Veja o livramento do Senhor. Acredite na derrota do inimigo. Deus lutará por você. Fique de boca fechada. Siga avante. Foi o general William Booth que Deus levantou para criar um conhecido internacionalmente chamado Exército de Salvação. E foi até o final da sua vida que ele disse: enquanto crianças estiverem abandonadas, enquanto adolescentes não estiverem sendo assistidos, lá na Grã-Bretanha, na Inglaterra especificamente, enquanto jovens, homens e mulheres estiverem se drogando, se embriagando, eu lutarei. Hoje o Exército de Salvação está em centenas de países, fruto de um homem que se posicionou, acreditou, ouviu a palavra e a resposta de Deus e não desistiu, seguiu avante. Se você sentir a vontade de orar comigo, eu gostaria que você saísse do seu lugar para a gente orar junto nesta palavra de oração final da mensagem que Deus nos deu aqui. Eu também dependo do abençoador. Eu também quero me prostrar diante dele. Eu também não tenho respostas para muitas coisas. Eu também não sabia que hoje estaria aqui ministrando a palavra. Mas um dia eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor. E a exemplo de George Miller, que teve mais de 50 mil orações respondidas, mas um dia ele disse a Deus: Deus, eu tenho contado com a tua bênção, com as tuas dezenas, centenas e milhares de respostas de orações, respostas de Deus. Mas um dia George Miller se dobrou diante do Senhor e disse: Senhor, tu podes contar comigo. Quem sabe hoje à noite tem uma missionária, tem um missionário, tem um pastor que num ato profético de renovo espiritual e ministerial vai dizer para Deus: Senhor, eu até já pensei em parar, eu já pensei em desistir, eu pensei em passar a liderança do ministério, mas eu quero hoje, ao contrário desse sentimento e desse impulso, eu quero hoje te declarar: tu podes contar comigo, Senhor. Para o que der e vier, conte comigo, Senhor. No Brasil ou no exterior, conte comigo, Senhor. Em português, em inglês, em árabe, em francês, em italiano, conte comigo, Senhor. No restaurante, no hotel 5 estrelas, ou em qualquer lugar mais humilde, mais modesto, mais empobrecido, conte comigo, Senhor. Em qualquer circunstância, conte comigo, Senhor. Para empresários, para artistas, para atores, ou para qualquer pessoa, políticos ou militares, conte comigo, Senhor. Seja no quartel, seja no hospital, seja na escola, seja em qualquer lugar, conte comigo, Senhor. Olha na machúria de Candalamaraia, sou de Candalaia, Pai de bondade e de misericórdia, eu me ajoelho na tua presença. Por esta oportunidade, por esse tempo precioso de edificação, de encorajamento, de alívio, pela resposta de Deus a Moisés diante do povo. O Senhor
na minha vida, na vida dos pastores, dos bispos, dos ministros, dos teus apóstolos, Senhor. Levanta-nos nesta noite com força, com renovo, com autoridade, com unção, com inspiração, para pregar, para cantar, para louvar e para servir ao Senhor com alegria, Pai. Quebra as barreiras, tira o medo, nos ajude a ver o livramento do Senhor, nos ajude a perceber que o inimigo está derrotado e nos ajude a perceber que o Senhor lutará por nós e nós vamos avançar, não vamos desistir, não vamos recuar, nós seremos fiéis ao Senhor em todo o tempo. Precioso Jesus, serei fiel. Pastores, vamos declarar: serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel, precioso Jesus, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Carreira para correr, há uma vitória para alcançar. Em cada dia do meu viver serei fiel. Dê um abraço no teu vizinho e diga para ele: vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Vamos ser fiéis. Fiéis.